Fala, meus queridos, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Sou Médico. Aqui a gente sempre vai conversar com pessoas normais que decidiram dedicar a vida em prol da vida dos outros. Hoje eu tô com um cara muito especial aqui que eu já acompanho há um tempinho, mas antes de apresentá-lo, eu queria falar rapidamente sobre o Sou Médico. A gente é um ecossistema completo para ajudar vocês, médicos ou profissionais da saúde, a terem resultado por meio do digital. Então a gente te ajuda desde a parte de estratégia, posicionamento, criação de roteiro, gravação, edição, tráfego pago, automação, tudo que tu ou a tua empresa precisa para realmente se destacar no digital e ter resultado. E utilizar um novo canal de vendas, que é o canal de venda digital que mais tem crescido ultimamente. Se isso faz sentido pra ti, QR Code está aqui em cima, ou o primeiro link na descrição, fala com a gente, que eu tenho certeza que a gente vai te ajudar. Cara, hoje eu tô aqui com o Mauro Sampaio, médico, empresário, otorrinolaringologista, nomezinho difícil de falar, né? CEO do Grupo Automax, 17 anos já na medicina, 13 anos de especialidade e pai de 2 filhos lindos. Seja muito bem-vindo, Mauro. Queria que tu se apresentasse rapidamente, mas eu já queria começar com uma pergunta. Por que a medicina, cara? Queria muito agradecer aqui o convite do Estúdio Soul, né? É um prazer enorme, estrutura muito bonita, recomendo aos colegas, né? Inovador, numa localização maravilhosa, que é a nossa nova ruazinha que a gente tem aqui em Fortaleza, né? Bom, a medicina, na verdade, ela nasceu, sendo bem honesto, por uma pessoa que eu admirava muito, que é o meu avô, que tem o meu nome, também Mauro Sampaio, né? Que é foi um político, foi um médico que eu admirei muito porque, né, foi uma pessoa que se doou muito, né, para tratar realmente a dor no interior, que a gente sofria muito com a ausência de profissional de saúde. E dessa admiração, desde que das minhas primeiras memórias, já dizia que queria ser médico como ele. Então, a partir daí, nunca houve essa alternativa de não ser médico, não é? E persistimos, né? Já que a gente, na minha geração, teve uma dificuldade aí talvez um pouco maior, apesar de que toda geração diz que a sua sempre teve, né? Que não tinha tanta aí, faculdade de medicina na época, então se a gente pode dizer que teve alguma dúvida, foi na hora de passar no vestibular, né? Que quando a gente não passa, fica né, aquela situação de que pode existir, né? Mas não, seguimos em frente aí e quando a medicina, eu gosto de dizer que ela traz muita oportunidade, né? Você pega uma pessoa que você não conhece, de uma hora para outra ela tá te falando de uma intimidade, de uma dor, e você tem ali a oportunidade de amenizar aquela situação de uma pessoa que até então você não conhecia, e muitas vezes com uma consulta que a gente tem ali de 20, 30 minutos, aquela pessoa faz uma ligação com você por toda a vida, né? Então a gente acompanha às vezes ali nas redes sociais um paciente que você teve um contato há muito tempo e ele sempre está ali comentando e a gente entende que uma atitude que às vezes para a gente, né, que no dia a dia pode passar desapercebido e para aquela pessoa teve um impacto muito forte. É uma coisa que eu sempre falo, inclusive, tu tocou nesse assunto, é massa. Porque, no meu ponto de vista, né, os médicos e a medicina tu não vende consulta, tu vende confiança. É simples assim. Aí tu fala sobre essa parte, né? O cara em 20 minutos, 30 minutos já tá me contando a vida dele, já tá me contando os problemas, porque ele confiou em ti. Entendeu? Então, quando a gente consegue vender a confiança pro cliente, eu acho que é muito legal. Essa pegada, eu acho que a produção de conteúdo ajuda muito nisso. E eu vejo que tu tem um posicionamento muito massa nas redes sociais, tu produz um conteúdo legal, tu tá sempre presente lá. Tu acha que isso ajuda, a produção de conteúdo ajuda o médico a conseguir construir um relacionamento com o cliente? A produção de conteúdo, ela faz você ter empatia, né? E eu acredito muito hoje que as redes sociais, ela tem um novo papel, que a gente se acostumou muito a ver a rede social como uma situação de seguidor. E eu gosto de dizer o seguinte, hoje a rede social ela é muito institucional. Então, eventualmente, quando um paciente ele vai tomar uma decisão de eventualmente um tratamento mais complexo, não é? Ele vai, hoje que a gente não tem mais tanto aquela situação de visitar um site, né? A rede social é mais dinâmica, então ele vai nas opiniões da internet, ele vai na rede social para poder embasar uma decisão que ele tome baseado naquele primeiro contato. Então eu acredito que as redes sociais ela vem a reforçar muito, não é? Eventualmente você está ali numa consulta em que você está falando sobre um tratamento mais complexo como uma cirurgia para o paciente, em que ele, recebendo aquela notícia, ele pode se desconcentrar na consulta. Então a rede social ela vem para trazer um conteúdo que ele vem a buscar que possa ter sido falado na consulta e que ele vai pedir uma opinião de uma outra pessoa da família.
Então a rede social ela faz com que você consiga ter uma extensão desse relacionamento com o paciente. É uma extensão, um braço a mais, né? Um novo canal. Muita gente fala, e eu vejo muito isso, principalmente na medicina, cara. O remédio do médico acaba se tornando. O remédio, ó. O dinheiro do médico acaba se tornando o plantão. Então o médico começa a pautar uma viagem, um carro, na quantidade de plantões que ele tem que fazer. E ele fala, cara, já tô conseguindo ganhar meu dinheiro bem, etc. Não preciso fazer esse negócio de rede social, de digital. Só que eu acho que assim, não é sobre se tu tá ganhando dinheiro ou não. É quanto dinheiro tu tá deixando na mesa por não ter um novo canal de venda. E eu entendo isso que tu falou também, só que eu coloco pelo lado assim, existem, como a gente tava conversando até nos bastidores, existem certas especialidades que é mais difícil o cara conseguir fazer particular e depende muito de plano. No meu ponto de vista, quando a especialidade depende muito de plano, beleza, as redes sociais acabam se tornando institucionais e secundárias, talvez. Mas quando o cara quer focar na parte de atendimento particular, eu acho que a rede social tem um impacto muito forte. Por se tornar o canal de relacionamento com o cliente. E eu acho que assim, cara, o paciente não é quando ele vai uma vez, é quando ele vai pela segunda. Ele se torna teu cliente. Porque ele pode ter a primeira só pra experimentar. Mas assim, deixa eu te fazer mais uma pergunta. Tu falou que sempre quis sair médico, tu foi inspirado no teu avô, inclusive, que eu acho muito legal essa parte. Mas que especialidade? Como é que tu decidiu a especialidade? E se tu pudesse dar uma dica pra um cara que tá se formando agora na medicina, vai entrar na residência pra parte de especialidade, o que é que o cara tem que olhar? Agora eu quero que tu responda essa pergunta, Mauro, não olhando só como médico, mas como tu também é empresário, e tu também é gestor, olhando pelo lado de empresário. O que é que o cara tem que colocar na balança na hora que ele vai decidir uma especialidade na medicina? A primeira coisa que o médico, e aí eu acho que isso aqui vale não só para a pessoa que está se formando, que eu acho que a pergunta quando a gente faz, a pessoa que está se formando era aquela pessoa que teria que ter uma visão de vida. Mas eu acredito o seguinte, todo mundo que mexe no mercado, seja no varejo, seja no setor de serviços, ele tem que estar atento para a velocidade das transformações. Não é? Isso é muito debatido quando a gente eventualmente vai a uma palestra aí sobre a transformação digital, sobre inovação, de que as empresas não conseguem mais fazer um planejamento de... Antigamente era 10 anos, baixou para 5, agora é 1 ano, agora o pessoal está falando em planejamento de 6 meses, porque não dá para fazer um planejamento superior, dada a velocidade das transformações. A medicina ela teve avanço em tecnologia, mas ela não teve tanta necessidade até então de transformação de carreira. Então, o médico hoje, que eventualmente ele está com 30, 40 anos de idade, ele ainda tem aí 40, 50 anos se a gente não viver com a tecnologia 150. Então, se a gente mantiver hoje a nossa expectativa de vida, esse colega tem 40 anos de vida pela frente. Então, de cara, ele já vai passar por uma transformação. Né? Ele vai passar por a falta de médicos que até então regulou o mercado, isso claramente vai acabar em uma velocidade exponencial. Atualmente a gente está atingindo uma nova leva de faculdades de medicina, que é um tema que eu particularmente não tenho minhas controvérsias. Se eu não me engano, o Brasil hoje é o país com mais faculdade de medicina do mundo. Né? Ele tende a ter a ser o país com o maior número de médicos no mundo a partir de 10 a 15 anos. Né? Isso per capita. Tá? Então, para você ter uma ideia, falando de mim, o meu CRM... no Ceará, o número dele é 11.000, né? 11.018. E a gente está falando aí praticamente de 100 anos de medicina. Não é? E hoje ele está próximo do 30.000, né? Então eu estou com 17 anos de formado e triplicou o que o Ceará formou em 100 anos, ele formou 2 vezes em 17. E aí a gente está tendo uma nova formação de faculdades de medicina. Eu não sou contra a abertura de faculdades de medicina, até porque eu entendo que a gente ter passado por uma pandemia agora... a gente precisou de médicos, então os mesmos médicos que estavam criticando as aberturas que houve lá atrás, a gente precisou desses médicos no futuro, o mercado se desenvolve, então eu não acho que... a sociedade ela não pode ficar refém de poucos profissionais, mas independente da opinião sobre esse setor, o médico ele tem que estar atento à transformação. E a que de cara vai causar mais impacto, muito mais do que minha visão, do que a própria inteligência artificial, de cara, uma garantida é que você não vai mais haver falta de médicos. Se essa abundância de médicos ela cair a regulamentação da residência, se somado a um setor complexo, que é o setor de plano de saúde, você vai ter aí uma situação em que essas barreiras de formação, elas estariam, boa parte delas, quebradas. Então você estaria praticamente nivelando,
não é? E dentro da medicina, aí já voltando aí para a rede social, quantas vezes a gente não vê um colega que, por não atentar a ter uma boa produção de marketing, ele não se sobressai em relação a outros colegas que eventualmente não têm o mesmo preparo técnico, né? Então, assim, Eu acho que hoje em dia, na realidade, não basta nem o cara ser bom. O médico não basta o médico ser bom. Eu não falo nem só de médico agora, todo profissional. Não basta você ser bom. Tu tem que ser bom, tu tem que mostrar que tu é bom e tu tem que parecer bom. Entendeu? Então, sim, porque eu conheço diversas pessoas, médicos inclusive, que, cara, o cara tem 50 anos de carreira, fez curso no mundo inteiro, mas tem um menino novo que tá produzindo conteúdo desde a faculdade, desde quando tá estudando pra medicina, que chega no mercado como nutrólogo, que chega no mercado, até nutricionistas, por exemplo, sem ser da área da medicina, com agenda lotada, e outro cara com especialidade muito maior, com agenda vazia. o alcance dele é muito maior. O alcance dele é muito maior. E o jogo é esse. Atualmente, o jogo é esse. A gente tem o jogo da escalabilidade, que eu consigo fazer atendimento online para alguns setores, óbvio. E a gente tem o jogo da visibilidade, que eu acho que quem não entra... É uma frase que eu sempre falo. Quem chega primeiro bebe água limpa. Então, assim, quanto mais a gente atrasa para entrar nesse mercado, que eu vejo que você já está inserido, a Carol já está inserida, diversos médicos que já passaram por aqui estão inseridos nessa parte, quem chega primeiro bebe água limpa, cara. Porque daqui a pouco, pelo que tu tá me falando, a quantidade de médicos vai ser tão grande que vai ser difícil até tu disputar pelo paciente. Entende? O paciente vai ter inúmeras possibilidades para ir. Quem se destacar vai ser a escolha do paciente. Eu acho que isso é muito legal, ó, cara. Muito legal o você médico falar. hoje que está se formando, ele tem que estar atento ao setor. Ele tem, antigamente, eu diria o seguinte, essa pergunta já me foi feita, o médico que estava entrando na residência, ele simplesmente tinha que olhar como era a vida daquela profissão que ele estava almejando, daquela especialidade que ele estava almejando, né? Hoje, ele vai ter que olhar e vai ter que estar atento às transformações, à possibilidade de obsolescência daquele setor que ele está entrando, qual é o mercado que aquele setor está inserido, não é um mercado de saúde suplementar. Se você está entrando em um mercado voltado para exame e cirurgia, você está inserido nos convênios, porque o paciente ele não vai aguentar gastar 50 mil reais, como é o mercado de ortopedia, de otorrinolaringologia, por exemplo. Se você está indo para um clínico, você vai ter que se posicionar como um profissional que vai ter que estar atento a toda a área de rede social de uma forma muito mais intensa, porque você vai depender de uma clientela particular. E tu tá falando isso aí, do médico ter que olhar pra várias áreas ao mesmo tempo, né? Ele vai pensar na especialidade, mas ele tem que pensar em várias coisas na hora de escolher a especialidade, porque tu já tem um olhar de gestão, tu já tem um olhar de empresário, de empreendedorismo. Só que eu sinto, cara, que essa é uma das principais dificuldades dos médicos. Sabe por quê? Porque os médicos conseguem ganhar bem na classe deles, é uma classe que ganha bem e acaba se acomodando, talvez. Eu acho que essa é a parada. É acomodação, sabe? Acomoda, o cara já tem plantão, quer mais dinheiro, faz mais plantão, não sei o quê. E acaba se acomodando. O que tu acha que um médico assim... Porque, no meu ponto de vista, médico é profissional autônomo se ele não for empresário. Então, o que tu acha que um médico tem que olhar pra acordar pra esse lado empresário? O que te fez acordar pra esse lado empresário? Se tu sempre gostou, se foi necessidade. E o que tu acha que o médico tem que se ver como empresa? O que ele tem que fazer pra crescer no setor? A parte de gestão, eu ouvi uma vez um professor falando o seguinte, o meu propósito é transformar pessoas físicas em pessoas jurídicas, né? Não é uma frase minha. Mas eu achei muito interessante porque a pessoa jurídica ela é muito mais racional, não é? Ela é muito mais organizada do que a pessoa física, né? E o que a gente vê na área médica realmente são profissionais em que eles são altamente desorganizados em não almejar cada setor que tem da sua carreira. Às vezes eu chego para determinados colegas e digo assim, cara, qual é a tua estratégia de carreira? Qual é o teu plano aqui? Qual é o teu próximo passo? O colega não sabe o próximo passo que ele tem que dar. Não é? E o preço que se paga por isso é muito alto. E aonde é que a gente vê isso? Né? Quantas vezes a gente não diz o seguinte, quando se junta médico, quando começa a falar eventualmente de mercado de trabalho, é uma conversa muito desagradável, porque a reclamação não para. Né? E aí, se o colega ele entra nessa situação que você está falando, de pegar um plantão como moeda, né? e pauta aquela impulsividade de compra, baseado na sua carga horária de trabalho, ele está ficando escravo do consumo. Né? Isso gera uma insatisfação. E que muitas vezes essa insatisfação ela é novamente compensada com mais consumo, criando um ciclo vicioso. Né? Então eu trabalho muito, eu mereço, né? Então eu tenho que viajar para descansar. Né? Então eu conheço colegas que é o seguinte, que ele está cansado de trabalhar, né? Ele está muito cansado de dar plantão, está cansado de trabalhar. E como é que ele vai fazer então para descansar? Viajar mais. Né? Porque ele está precisando descansar, então ele vai viajar mais. Mas se ele viajar mais, ele tem que pagar a viagem dele.
Então ele tem que voltar e vai trabalhar mais. O que é que esse cara está fazendo? Ele está tornando a jornada dele, aonde ele mora, que é o que é mais importante, que é o nosso dia a dia, totalmente desprazerosa em nome de pequenos momentos. E o custo disso vai ficando tão alto que até esse momento vai ficando infeliz. Né? Então a jornada ela tem que ser prazerosa. Né? A nossa vida não se resume ao que a gente conseguiu perto de morrer. Então o nosso dia a dia ele tem que ser prazeroso. Né? A gente tem que estar sempre revisitando, né? Qual é o trabalho que nos dá mais prazer, né? Qual é a carga horária que eu quero trabalhar, né? O que é que está me fazendo feliz, qual é o trabalho que me rende mais em menos tempo, como é que eu vou fazer para não trabalhar somente pelo dinheiro, não é? Então tudo isso aí tem que ser traçado de uma forma muito estratégica. Então, pegando esses pontos que tu colocou agora, sobre trabalhar, fazer o trabalho, trabalhar pra gente em algum momento, investir dinheiro, por exemplo, uma coisa que eu falo muito é assim, cara, ninguém quer trabalhar até os 80 anos, 90 anos, a não ser que o cara ame muito o que ele faz. Ou mas, trabalho assim, por prazer. Ou trabalho por prazer. O ideal é esse. Então, assim, tu tem que investir, tu tem que botar um dinheirinho guardado, tem que fazer render, etc. Mas se tu fosse dar uma dica assim, cara, qual o primeiro passo que um médico, que já pode ter seus 60 anos de idade, ou pode ter seus 30 anos de idade, tem que dar pra ele conseguir estruturar isso? Tu que tem um olhar de gestão. Cara, a primeira coisa é organizar. Não, a primeira coisa é decidir teus próximos passos. Não, a primeira coisa é onde é que tu quer tá daqui a 40 anos. O que é que tu acha que ele tem que analisar? O mercado, etc. Ou na própria cabeça dele, pra ele dar esse passo de empreender, de empreendedorismo. O primeiro passo que ele vai dar para a carreira dele, né, se for um colega que já tem especialidade, que já esteve inserido no mercado de trabalho, ele tem que pegar e desenhar suas possibilidades de trabalho. Tem colegas que o que acontece? Devido a uma questão de insegurança, ele pulveriza os trabalhos dele. Então, para ele não ficar dependendo de um diretor, dependendo de um único hospital, de uma clínica, ele trabalha na segunda de manhã em um local, à tarde em outro, na terça de manhã em outro. Então, a primeira coisa que ele tem que fazer é olhar essa agenda de um drone, olhar de cima e ver o seguinte, o que daqui é bom? E ele tem que começar a trocar o que é ruim pelo que é bom. Se aquilo não é possível ser feito inicialmente, ele tem que batalhar por aquilo. Então, já vem uma primeira estratégia. Tá? Se você eventualmente está inserido no mercado de saúde suplementar, qual é a estratégia que eu vou tratar para atender os planos melhores? Dentro do mercado de saúde de convênio, você tem plano bom e tem plano ruim. Então, como é que eu vou poder me posicionar para atender os planos melhores, que vai me dar mais qualidade, né, que vai poder fazer atender melhor, atendendo menos, ganhando mais, né? Que infelizmente a matemática é essa. Quando você começa a se posicionar para o lado particular, para o lado do bom convênio, você atende bem menos para ganhar bem mais. É o 80-20, né? O famoso 80-20. Exatamente. Quem são os poucos que me dão muito retorno. E eu acho que isso é legal do cara conseguir enxergar, mas ele tem que ter o olhar de gestão. Tem que ter o olhar estratégico. Né? Porque o que acontece? Porque existe uma frase que eu demorei um pouco a entender, do famoso livro Pai Rico, Pai Pobre, né? Que é o primeiro livrinho que a minha geração começou a ler sobre finanças, que ele dizia o seguinte, não trabalhe pelo dinheiro. Né? E quando eu comecei a ter esse olhar estratégico de carreira, isso fez todo sentido. Porque muitas vezes, eu vou dar aqui um exemplo prático do que acontece na minha carreira de otorrino. Quando um profissional chega na nossa região, qual é o emprego mais atrativo que esse colega vai ter? Clínica popular e interior do estado. Então é de cara, porque ele diz o seguinte, olha, eu vou para tal local, eu vou atender ali um dia, o paciente é um paciente agradecido, realmente os pacientes assim, né, da classe mais baixa, eles são muito educados, né, têm um carinho muito grande. E aí eu volto com o dinheirinho na mão, tudo certinho, é tudo bonitinho, ok. Mas no médio prazo, se você diz que aquilo ali é onde você quer trabalhar para sempre, nada contra quem quer, não foi a minha escolha, mas para quem gosta disso daí, ok. Mas normalmente as pessoas estão ali porque querem, são inicialmente aquele local que está pagando melhor. Mas o que acontece? Ele está desperdiçando o contato com o paciente que ele deseja no longo prazo. E aí, em nome do dinheiro, porque quando a gente vai traduzir tudo isso, no final das contas vai parar na questão financeira, não é? Aí você deixa de entrar naquilo que você poderia estar traçando uma estratégia, naquilo que exige tempo, porque
Porque não adianta traçar uma boa estratégia e achar que ela vai acontecer em 6 meses. Exige tempo, dinheiro e energia. São os 3 ativos mais importantes que a gente tem. Tempo, dinheiro e energia. Ainda digo mais, tem uma frase que resume isso que tu tá falando, que é assim, não troque o que você mais quer pelo que você quer agora. Entendeu? O cara quer agora, o dinheiro agora, me formei agora, quero fazer um dinheirinho, vou ficar lá na missão. Mas o que é que tu mais quer lá na frente? E já pegando sua frase, você tá falando em energia, é a hora que a gente mais tem energia. E aí a gente tá gastando energia naquilo que não vai fazer a gente atingir os objetivos. Então isso tem de estar muito claro na cabeça do médico, não é? Então assim, e dentro da sua especialidade, né? Se você está dentro dessa estratégia de atingir determinados planos de saúde, de atingir um mercado particular, será que não existe uma subespecialidade que vai me fazer chegar nesse paciente mais fácil? Sim. Quando você vai para um posicionamento de marketing, né? Aquilo está alinhado com a estratégia que você está colocando, ou simplesmente você vai pegar uma câmera de celular e vai começar a produzir conteúdo do nada? Não é? Mas é aquela questão, por exemplo, tem muita gente, tu falou isso aí, eu tô me identificando muito, cara, porque tem muita gente que chega aqui no estúdio falando, cara, eu quero fazer um vídeo legal, um vídeo bonito aí no estúdio, profissional. Massa, legal, a gente faz vídeo. No nosso ponto de vista, tem uma coisa que vem antes do vídeo que é muito mais importante, que é a estratégia. Tu vai fazer esse vídeo pra quê? Qual o objetivo? O que é que tu quer vender? Qual o posicionamento? Como tu quer ser visto pelas pessoas? Teu objetivo é só audiência, teu objetivo é vender. Então, assim, tem muita coisa na parte estratégica que é o que define. O problema é que as pessoas colocam a estrutura na frente da estratégia. Tem uma galera que eu gosto muito, que é a galera da PWR aqui de Fortaleza, não sei se tu conhece os meninos, Raduan e etc. São as frases que eles sempre falam, que é isso, cara, estrutura na frente da estratégia. É o contrário. Estratégia sempre vem antes da estrutura. A estrutura é o que? É o vídeo, é o plantão, essa é a estrutura, é o meio. Mas onde é que eu quero chegar lá na ponta? Entendeu? Eu acho que é isso que falta. E essa visão de empreendedorismo, essa visão de negócio é muito importante. E é o que eu acho que falta também no mercado. Entendeu? As pessoas entenderem a importância disso para o longo prazo. É porque a gente tem costume de pensar a curto prazo, entendeu? E isso é muito, muito ruim de fazer. No teu ponto de vista, quando tu se formou lá atrás, hoje tu é empresário, hoje tu é CEO, né, do Grupo Automax, mas lá atrás tu já tinha essa vontade de empreender ou tu queria ser médico só e atuar na área? E o que é que tu recomenda para uma pessoa? Cara, quais são teus objetivos? Aí tu monta uma clínica, ou então aluga uma sala, ou então não, fica só no plano, etc. O que é que tu acha que a pessoa tem que sondar e visualizar na vida dela para decidir o caminho que ela vai seguir? E no teu caso, o que foi? A parte de gestão, ela sempre me apaixonou, né? Quando eu fui fazer residência, na época que não existia ainda a Shine nem o AliExpress, né, mas para as pessoas da minha geração existia o eBay, né, que ainda existe, né, só não é tão popular como foi. E naquela oportunidade, minha mãe ela tinha fundado uma pet shop e ela me pedia para conseguir alguns produtos para ela diferentes, né, e na época eu comprava algumas coisinhas que tinham lá nos Estados Unidos através do eBay, chegavam em casa assim como chega pelo AliExpress hoje, e aí ela ia lá e colocava na loja dela. E teve um produto que chamou muita atenção dela, que era um sapatinho para cachorro, né? Vinha uns All-Stars dentro de uma bolsinha de plástico e colocava ali as patas no cachorro. E era um valor relativamente alto e assim que ela colocava, vendia na mesma hora. E eu passava 2 anos comprando, como eu comprava ali meio como pessoa física, como o pessoal comprava no AliExpress hoje. Então eu ia comprando ali em pequena quantidade. E isso eu fui morar no Rio de Janeiro para fazer residência médica, né? Cheguei lá no Rio de Janeiro e disse, pô, será que os sapatinhos para cachorro que eu compro para ela vende aqui no Rio de Janeiro, né? E aí comecei a visitar algumas lojas e nenhuma tinha um sapatinho. Eu disse, pô, então eu vou começar a importar o sapatinho para cachorro, né? E aí a gente chegou a ter um galpão, né? Que a gente chegou a importar 5, 6 containers por ano. Só de sapatinho pra cachorro? Não, aí tinha um mix de acessórios, mas o principal era o sapatinho pra cachorro. Sempre focado na área de pet shop. Sempre focado na área de pet shop, né? Em que o mercado era o mercado de Rio, São Paulo, e a gente teve ali uma forte expansão, foi uma empresa que cresceu, mas que quando a gente voltou, bateu um pouco com aquele cenário econômico da crise da Dilma, que o dólar disparou de 1 e pouco para mais de R$5, e aí a gente resolveu não correr risco, porque também já estava criando outros empreendimentos por aqui. Mas foi muito interessante. Teve até uma cena engraçada em que o despachante aduaneiro estava desembaraçando o container e ele ligou para o meu celular com urgência, porque estava precisando de informação e eu estava no meio de uma cirurgia, né? Isso na residência médica. Aí a auxiliar de enfermagem atendeu o telefone e disse, celular do Dr. Mauro. E aí a pessoa desligou, né?
Aí ele ligou de novo, que ele tava precisando de com urgência, que ele tava com o auditor na frente dele, aí, um fiscal. Aí ela, celular do Dr. Mauro, aí ele... Olha, esse celular aí é de quem? É do Dr. Mauro. Eu disse, não, eu não tô querendo falar com ele, não. Eu quero falar com o Mauro, comprador de sapatinho de cachorro. E aí ela, não, pelo amor de Deus, atenda, que eu tô, né, eu tava até ansioso pela liberação dessa mercadoria. Mas foi algo diferente, que me trouxe muita experiência, muita vivência, porque foi um relacionamento B2B, né, que eu tive na região sudeste. E dali, aí eu não parei mais, né? Aí veio uma série de E é legal que quando o cara sucedendo. tem um drive empreendedor, não importa o nicho. Não importa. No final das contas é sobre pessoas. Eu tenho que conseguir vender para aquele cara determinado tipo de dor que ele tem e eu tenho que resolver esse problema. Entendeu? Mas agora sobre a parte, mais falando sobre a parte de clínica. O que é que tu acha que o cara tem que sentir no coração para saber se ele quer empreender ou não? Porque eu conheço muita gente que não tem um drive. Empreender não é para todo mundo, no meu ponto de vista. É difícil. É solitário. Às noites, claro, é tu e Deus, tu e o teto do teu quarto. Então, assim, o que é que tu acha que o cara tem que ter no drive na tua cabeça? Agora tá tirando a parte da medicina, né? O que é que tu acha que é o drive do cara que ele quer empreender, que ele quer entrar nesse mercado? Vamos lá. A primeira coisa é o seguinte, o cara que resolveu ser médico hoje, ele vai ser empreendedor de pelo menos uma empresa, que é a empresa do profissional liberal que ele é. Né? Então, todas essas habilidades que a gente fala, que vai desde a estratégia, passa pelo marketing, não deixa de passar também por um comercial, porque você tem que comercializar aquilo que foi exposto. E aí você vem para uma... Aí você falou já da moeda do plantão de gastos, então você está falando de um setor financeiro, né? Aquele médico ele tem que se relacionar, mesmo que seja em um consultório ou seja numa clínica terceirizada, ele vai ter que se relacionar com pessoas. Então uma empresa ele já tem, que é ele. Ele pode não ter o CNPJ, mas ele tem uma empresa. Só que tem uma diferença. Montar uma empresa é fácil, difícil é vender. Montar um estúdio desse aqui é fácil. Só o cara ter dinheiro, investir, contratar um arquiteto, comprar os equipamentos, montar. O difícil é vender. Só que o problema do médico é esse. São dois problemas, no meu ponto de vista. É o plantão, que ele tem a hora que ele quiser, e o plano de saúde, que ele não precisa vender. Aí ele acaba que, por ele ter sempre o cliente na porta dele, ele acaba abrindo mão da gestão, ele acaba abrindo mão da qualidade, etc. Aí eu vou discordar. Porque o que acontece? Ele não precisa vender quando ele não tem estratégia. Como Sim. Ele não sabe onde ele quer chegar, aí qualquer cliente serve. Então, a partir do momento que ele traçou a estratégia que ele quer, ele vai precisar vender, porque ele vai ter passos a seguir. Né? Então, se eu estou em um determinado plano de saúde, mesmo que eu diga, eu pretendo me manter, se eu faço uma cirurgia, em que essa cirurgia usa recursos que são caros, é inviável que essa cirurgia seja feita do ponto de vista particular, a não ser em grandes centros. Não é? Mas existem planos bons. Então você pode traçar uma estratégia. A minha especialidade é isso. Eu posso traçar uma estratégia de só operar particular e atender só operar pelo convênio e atender particular. Você pode ter uma estratégia em que o convênio vai arcar com os custos hospitalares, mas o meu honorário é por fora. Então, isso aí vai variar com muito do profissional, do setor. Então ele tem essa empresa. Com relação à primeira situação em que um profissional ele tem que decidir de, além de empreender, gerir, né, em montar um negócio, investir, ele tem que dizer o seguinte: quando eu vou administrar a minha empresa, eu sou feliz? Ou eu estou fazendo isso aqui porque eu sou obrigado? Né, eu sinto prazer quando eu vou me relacionar com a minha secretária, eu coloco meta, eu perco tempo na contratação. Não é? Então, a gente tem que saber que tudo de gestão envolve auditoria, envolve acompanhamento. Algumas vezes, quando eu vou conversar com algum colega médico que chega com esse questionamento, né, de dizer, eu super apoio o empreendedorismo, a criação de empresas, né, a parte que eu gosto de ler dos noticiários é quando tem uma empresa nova chegando no estado do Ceará, né, então eu sou um amante do crescimento econômico e das pessoas. Tanto que o propósito da nossa empresa é crescer em todos os sentidos, né, fazendo analogia aí com a otorrinolaringologia. Mas tem pessoas que não. Entendeu? Tem pessoas que elas não gostam de fazer aquele relacionamento com pessoas, elas não gostam de contratar, elas não conseguem demitir, que é realmente a parte mais dolorosa da gestão. Né? Então, se você não gosta disso, aí você vai ser dono de um negócio, você vai multiplicar uma deficiência que você tem. Né? No dia de hoje, já mandando um abraço aqui para a doutora Suelen, né, que faz um trabalho muito bonito de cirurgia plástica com a gente, ela hoje de manhã me mandou um áudio
em que ela dizia o seguinte: Ô Mauro, olha, eu fiz uma reunião com algumas pessoas lá da clínica, desenhei toda uma jornada, mais ou menos um mês, e aí preparei tudo. Quando eu fui colocar em prática hoje, nada aconteceu. Eu disse: pô, bem-vindo ao mundo da gestão. Né? Nada aconteceu e agora a gente vai definir as responsabilidades e vai ter que fazer isso daí várias vezes até realmente acontecer. A pessoa tem que gostar disso. Tem que gostar de pessoas, de comandar. Que é sobre pessoas, no final das contas, né, cara? Tudo. Tudo E ainda assim. mais, a gente está falando de medicina, a gente está falando do setor do serviço. Serviço é servir, é gente, né? Não tem como fugir disso. Então você tem, aí voltando para o assunto da jornada. A jornada tem que ser prazerosa. Se você não tem prazer nisso, sua jornada não vai ser prazerosa, meu irmão. A jornada tem que ser prazerosa, mas a jornada passa por momentos muito difíceis, que não é nada prazeroso, mas serve para o crescimento do profissional, entendeu? Então, por exemplo, eu sempre fui autônomo, desde os meus 18 anos, nunca tive uma carteira assinada, sempre trabalhei para mim, montei minhas empresas e tal, mas sempre trabalhei sozinho. Isso aqui é uma novidade para mim, faz 6 meses que eu montei o negócio, montei a equipe, nunca tive, tá sendo experiência, doloroso demais, cara, noites em claro, só que em 6 meses eu evoluí o que eu demoraria 2 anos para evoluir sozinho. Tanto de trato com pessoas, tanto de trato com clientes, tanto de venda no tete-a-tete, tanto de gestão. É complicado, mas é bom. Se isso for o que tu quer lá na frente, entendeu? Eu acho que a questão é a estratégia. Eu quero definir a estratégia, o que é que ele quer. Ele pode ser muito feliz sendo eu presa, sendo sozinho, mas ele pode ser muito feliz com gestão de pessoas, mesmo que passe por altos e baixos nesse processo. Eu acho que talvez a minha frase anterior tenha sido equivocada. Eu acho que a falha tá na definição da estratégia. Porque como é uma coisa cômoda muitas vezes e confortável, não tô falando de todos, não tô generalizando, obviamente, né? Existem pontos fora da curva, mas eu acho que assim, se a gente for olhar o mercado, acho que talvez a maioria esteja confortável no formato atual e acaba não olhando muito pra estratégia do que ele quer ser, do que ele quer construir, de como ele quer fazer isso. E eu acho isso. Mas sua colocação tá perfeita. Né? Eu chamo a atenção que é justamente o seguinte: muitos colegas eles estão presos numa situação de vida, de mundo, né, que o olhar deles, infelizmente, fica míope. Você não consegue enxergar além. Infelizmente, o preço que você vai pagar por isso é muito alto. Né? As transformações vão vir de duas pontas. Vão vir não só tecnológicas, como do mercado. Né? Então, isso os médicos vão precisar se reinventar e não são só o pessoal que está entrando agora, não. É muita gente. E não só nesse mercado, em todos os mercados, na realidade. Cara, seguinte... Eu tenho 15 perguntas aqui que eu anotei que eu queria falar sobre a parte de otorrino no geral e tal. Só que eu vou fazer o seguinte. Vamos dividir esse podcast em 2. Esse primeiro de agora, que a gente falou sobre gestão e empreendedorismo, que foi muito bom. O Aloysio já me avisou do tempo ali. A gente tá com o tempo um pouquinho corrido. Vamos entrar numa live agora em 15 minutos nessa sala. Então estamos na correria. Mas a gente vai fazer um segundo episódio, se você topar, topa? Vou pegar logo aqui no pulo do gato, pra não ter perigo. Vamos fazer, aqui na ruazinha é gostoso. É gostoso demais. Aí eu prometo que nessa próxima a gente toma um chopp junto. Então assim, esse aqui vai ser sobre essa parte de empreendedorismo. Eu tenho uma última pergunta pra gente finalizar, já tá 35 minutos, já estouramos demais o tempo aqui. Mas a gente vai voltar agora pra falar sobre a especialidade, que eu tenho muita coisa massa pra gente fazer aqui também, se tu topar. Cara... Perguntazinha pra finalizar, mas antes de fazer ela, eu queria falar mais uma vez aqui rapidamente sobre o Sou Médico. Então, assim, se você é profissional da saúde, se você é médico, precisa se posicionar no digital e ter resultado por meio de estratégias que já são validadas por diversos clientes da gente, cara, desde a estratégia, posicionamento, roteirização, gravação, edição, tráfego, automações, tudo que você precisa. A QR Code tá aqui na tela, o primeiro link na descrição, fala com a gente que eu te explico direitinho como é que funciona. Mauro, pra finalizar, cara, se tu pudesse dar um conselho pra ti com 18 anos, o que tu falaria? Pô, agora pegou mesmo, hein? É porque eu tenho uma dificuldade muito grande que eu sou um amante que os erros existem pra gente vivenciar, né? Eu não acho que eu não concordo com errando que se aprende, né? Mas uma habilidade que eu procuro me policiar muito é aprender com os erros, né? Mas... Pô, agora o pessoal vai me chamar de não ter humildade, que eu não tinha um conselho pra me dar com 18 anos. Algumas pessoas já responderam, cara, eu não aconselharia nada, não. Se você quiser responder isso. Mas não precisa ser conselho negativo, não. Pode ser uma coisa boa, uma coisa positiva. Vai nessa direção, faz aquilo, faz aquele. Eu diria o seguinte, talvez quando nessa situação em que a gente fala do empreendedorismo, né? E aí vendo aqui já vendo aqui a estrutura que você montou, com uma estrutura muito bonita, né? Então eu digo o seguinte,
tive que investir muito tempo e aí até dinheiro e demorei muito a colher resultado, tá? Então, eu diria o seguinte, eu teria que ter desenvolvido habilidades melhores de análise financeira para colher os resultados mais rápidos, porque essa jornada da dor de não ter o retorno financeiro do que está sendo investido em tempo e dinheiro, ela prolonga esse desprazer. Não é? Então, se eu pudesse ter... E aí eu vou entrar até na situação quando você fala do médico, né, que a gente está aqui no podcast sobre medicina, em que o médico não atenta para várias áreas. Então, o Mauro, ele não atentou várias vezes para uma agressividade maior na área financeira. Né? Então, a pessoa, muitas vezes, ela tem algumas habilidades para o empreendedorismo, que é diferente da gestão, do gestor, né? E o financeiro, né, é o grande mandante da gestão. Né? Já diz a frase lá do meu amigo Guilherme Pequeno, né? Em que ele dizia que, junto com o Adolfo Bichucha, que ele dizia, né? A gestão é a rainha, mas quem é o rei é o caixa. É o caixa. Sem né? caixa então, a gente não faz nada. Então, caixa a gente tem que cuidar. Então, eu acho que o Mauro faltou nessa trajetória dele. Mas o Mauro aprendeu também. Aprendeu, foi bom pra aprender. Mas aprendeu. Aprender com os erros é a melhor coisa, cara. O problema é quando não aprende. O problema é quando não aprende. Mauro, prazerzão. Prazer grande. O primeiro do segundo, vai ter o segundo ainda, cara, se você voltar aqui. Prazer em te receber aqui. Tenho certeza que o segundo vai ser tão bom quanto o primeiro. E assim, é só o começo dessa jornada. Se você chegou até aqui, não esquece de curtir, compartilhar e comentar, enviar esse vídeo pra quem vocês acham que seja necessário. Tamo junto e até a próxima.